O deputado federal Nicolas Ferreira supostamente está se convertendo ao catolicismo. E realmente a gente tem que dar o braço a torcer que ele deu alguns sinais nas últimas semanas que, no mínimo, tem uma grande simpatia com a Igreja Católica. O cara afirmou que Santo Agostinho e Santa Teresinha, santos da Igreja Católica, são suas maiores inspirações como cristãos. Essas pessoas inspiram ele. Isso saindo da boca de um protestante não é uma coisa que se vê todo dia. Além de que no vídeo que ele soltou em defesa ao Frei Gilson, quando ele fala católico, ele aponta para si mesmo. Mas isso pode ter sido só coincidência. Mas aqui a gente vai tratar sobre essa questão, sabendo, mostrando de fato se o Nicolas Ferreira tem chance de se tornar um de nós. Então, em relação à postura dele, em relação ao catolicismo, realmente ele tem uma postura de extremo respeito. Diferente de muitos protestantes, ao se referir aos santos da Igreja Católica, ele realmente usa o termo santos. Ele fala Santo Agostinho e não só Agostinho, como alguns protestantes usam. Ele fala Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresinha. É só ver os vídeos dele que ele tem grande respeito. E se ele usa esse termo, provavelmente ele acredita que essas pessoas realmente foram pessoas santas e que seguiram uma vida reta diante de Deus. Só por isso já dá pra gente ver que ele realmente é uma pessoa que tem reverência à Igreja Católica. Mas isso se torna uma questão muito interessante porque, como nós sabemos, o Nicolas Ferreira é declaradamente protestante. Em nenhum momento até hoje, por mais que as pessoas estejam desconfiando, ele declarou que é católico. Muito pelo contrário, ele afirmou recentemente que ele continua sendo protestante, mas que tem muita simpatia com o catolicismo. E até lê muitos dos escritos dos santos católicos. Isso se torna uma questão muito interessante também, porque o pai do Nicolas Ferreira é pastor de uma igreja evangélica. E a igreja que ele é líder é a Igreja Graça e Paz, que fica em Belo Horizonte. Ou seja, toda a criação do Nicolas Ferreira foi em um lar evangélico, em um lar protestante, e muito protestante, pelo fato do pai dele ser um pastor líder de uma igreja evangélica. Ou seja, a gente tem que analisar o seguinte: se o Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo, vai ser algo bem polêmico e até um pouco confuso para a família dele. Já que ao se converter ao catolicismo, com o pai dele sendo líder de uma denominação evangélica, ele vai estar praticamente negando tudo aquilo que foi passado para ele durante toda a sua criação. Ele vai estar afirmando que existe um caminho melhor no cristianismo do que aquele que os seus pais seguiram e que os seus pais estão ensinando às pessoas. Então é realmente meio complicado o Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo, porque para isso ele teria que negar a religião que o seu pai não só é adepto, mas é líder de uma denominação. Então, de forma alguma, seria fácil para o Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo, já que fazendo isso ele estaria negando que a igreja do pai dele, que a religião dos pais dele, é a melhor para se seguir. Porque, como eu já disse, ele estaria afirmando que existe um caminho melhor do que a igreja evangélica. Porque se ele realmente achasse que a igreja católica e a igreja protestante são equivalentes, está tudo bem continuar em uma ou em outra, ele não mudaria da que ele já está para outra, já que as duas podem levar à salvação. Mas é óbvio que para um cristão verdadeiro que se converteu, isso nem de longe seria uma desculpa para não se converter. As pessoas na igreja primitiva corriam risco de vida ao se converter ao cristianismo. Ou seja, realmente negar a fé dos pais não é um caminho, não é um motivo suficiente para não se converter a uma religião. Por mais que a gente tenha que reconhecer, sim, que não seria fácil, principalmente para uma figura pública como Nicolas Ferreira, que tem tanta influência. Afinal, uma figura que a gente pode trazer aqui é o professor Eduardo Faria, que é um ex-pastor presbiteriano que vivia disso toda a vida dele. Ele trabalhou com isso praticamente, ele se formou, pagava as contas dele ser pastor, ele já tinha família e filhos, mas ele, estudando a história da igreja, se converteu ao catolicismo e abandonou tudo o que ele tinha construído ao longo de anos, de décadas, se eu não me engano, para viver a verdadeira fé. E realmente ele conta no relato dele, no testemunho dele, que ele passou dificuldades, mas que isso não era motivo para viver numa mentira. Então, realmente, não é motivo Nicolas Ferreira não se converter ao catolicismo por algum fator familiar. Já que até ele não perderia o cargo dele ao se converter ao catolicismo. O professor Eduardo Faria perdeu a profissão, mesmo tendo uma família. O Nicolas Ferreira, se convertesse, não perderia seu cargo de político. Até porque ele já é rico o suficiente para, mesmo se ele não for político, ele se manter muito bem e os pais dele também. Sabe quando um herege começa a atacar sua fé e você não sabe como responder, criando um clima desconfortável e fazendo você sentir que não sabe nem sobre sua própria fé? É exatamente aí que a gente quer te ajudar. O arqueólogo Ariel Lazari, formado em Israel, fez um e-book chamado Onde Está na Bíblia, que vai dar base para você para nunca mais ficar em silêncio e não saber como defender a sua fé. Então, se você não quer mais ficar sem resposta quando um protestante vier atacar a Santa Igreja Católica, o link está aqui na descrição.
Ou seja, isso já é um ponto que facilitaria muito o processo de conversão do Nicolas Ferreira. E outro ponto que a gente pode entrar aqui é que um dos líderes, um dos mentores e mestres do Nicolas Ferreira não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Olavo de Carvalho, que eu até sou suspeito para falar, porque eu também o considero o meu professor, por mais que eu nunca tenha assinado o COF. E como todos já sabemos, aqueles que já conhecem o Olavo de Carvalho, ele era muito católico. Ele incentivava até mesmo pessoas que não eram do catolicismo a rezar o terço, a rezar o rosário. Ele dizia que isso era uma das coisas mais importantes, já que Nossa Senhora, na sua aparição em Fátima, insiste em rezarmos o rosário. E o Nicolas Ferreira, tendo lido São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila e ainda sendo aluno do professor Olavo de Carvalho, é inevitável ele não fazer uma correlação de que todas essas pessoas que claramente eram espiritualmente elevadas, extremamente inteligentes e extremamente santas, eram. O Olavo de Carvalho eu não sei, tá? Mas os santos que eu falei com certeza são pela igreja. Mas enfim, é inevitável ele não fazer uma correlação que essas pessoas eram todas católicas convictas. Me desculpe os protestantes, mas eu não consigo achar no protestantismo alguém que tenha chegado aos pés desses santos, ou até mesmo algum protestante político que tenha chegado aos pés do que o Olavo de Carvalho foi em questão de inteligência, genialidade e até influência no nosso país. E por mais que você goste ou não do Nicolas Ferreira, ele não é burro, e com certeza ele sabe que essas pessoas não eram católicas por acaso. E tirando esses fatos que eu falei, uma coisa que a gente tem que trazer aqui, que eu acho que é muito mais importante do que isso tudo, é que a esposa do Nicolas Ferreira é católica. O cara tá cercado de catolicismo por todos os lados. Estranho seria se o Nicolas Ferreira nunca se convertesse. Isso sim seria estranho. O Nicolas Ferreira, como eu disse, eu acho que ele não é burro. Então, por mais que possa ser difícil por alguns fatores para ele, o cristianismo é justamente sobre isso, sobre carregar a nossa cruz, sobre negar o nosso passado. São Paulo assassinava cristãos. O Nicolas Ferreira não faz isso, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cristão protestante até muito piedoso. Eu acredito nisso, espero que ele siga realmente a fé. Então, seria muito estranho o Nicolas Ferreira, por algum momento, não pelo menos refletir que o catolicismo possa ser a verdadeira fé. O cara lê Santos, o cara foi aluno do Olavo de Carvalho, a esposa do cara é católica. O cara tá cercado da fé católica. Realmente, se ele nunca se converter ao longo da vida dele, isso sim, seria lamentável e seria muito estranho. E o Nicolas Ferreira, sendo um político de direita, conservador e de alguma forma a gente pode dizer até tradicionalista, seria muito benéfico para ele se converter ao catolicismo. O cara se convertendo honraria as tradições do país, se tornaria mais tradicional. O catolicismo por si só, a doutrina oficial da igreja, não esses católicos de Begiel, da teologia da libertação, são muito mais tradicionais do que os protestantes, e estaria sendo mais conservador do que qualquer pessoa da bancada evangélica. Afinal, o que mais patriótico, o que mais honrado, o que mais conservador e tradicional do que honrar a tradição do país? E esse país, o Brasil, foi fundado pelo catolicismo. E com certeza o Nicolas Ferreira, com toda a influência que ele tem, a conversão dele seria algo incrível para o catolicismo, já que muitas pessoas não pensam direito sobre a sua fé. Muitas pessoas não se convertem simplesmente porque elas não pensam. E uma pessoa que tem a influência do Nicolas Ferreira se converter, com certeza faria pessoas pensar. Caramba, o Nicolas Ferreira, que é um cara tão inteligente que eu admirei, que eu sempre admirei, que é um político exemplar para algumas pessoas, se converteu ao catolicismo. Será que tem alguma coisa aí? E a pessoa vai atrás e vê coisas que nunca tinha visto. Eu sou ex-protestante também, e eu me converti por muitos exemplos de muitas pessoas que também foram ex-protestantes. Então, o Nicolas Ferreira, com certeza, traria muitas pessoas consigo para a Igreja Católica. Muitas pessoas, por causa disso, quebrariam seus preconceitos de achar que a Igreja Católica é idólatra, porque iria atrás das verdadeiras respostas, de achar que a gente fala com mortos, que a gente faz imagens porque somos idólatras, ou que a gente adora Maria. Muita gente quebraria esses preconceitos. Então, realmente, eu rezo para que pessoas influentes se convertam ao catolicismo. Porque tem muitas pessoas que simplesmente não pensam, e pessoas de influência. Por exemplo, a Virgínia esses dias postou um vídeo rezando o rosário. Isso seria muito bom para a fé. Isso é muito bom. Ela sendo sincera ou não, ainda assim é bom, porque muitas pessoas simplesmente não pensam e são apenas influenciadas por outras. Então, já que é assim, que essas pessoas realmente influenciem essas pessoas que não pensam por si mesmas. Então, realmente, seria muito bom o Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo. Eu realmente rezo para a conversão dele, espero que você também reze para que isso aconteça. Eu acho meio inevitável, se ele for honesto, ao longo da vida dele, em algum momento, pelo menos, ele não se converter ao catolicismo. O cara tá cercado de catolicismo. Eu acho meio até inevitável isso não acontecer. Acho meio impossível. Para Deus tudo é possível, então eu vou dizer aqui que não é impossível Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo. Realmente, eu acho que ele ainda não é, ele ainda se declara evangélico, se você vê nos vídeos dele, ele vai dizer isso, mas um processo de conversão, com certeza, pode estar em andamento. Então, dito isso, realmente seria difícil o Nicolas Ferreira se converter ao catolicismo, devido a toda a trajetória que ele tem, mas, como eu disse, o cristianismo é sobre isso, sobre deixar coisas para trás e abraçar a verdade. Então, eu só tenho uma coisa para falar pro Niquinho, que é, querido, vem,
tu vai ser mais patriota, tu vai estar na verdadeira fé, tu vai ganhar um pai, uma mãe e ainda vai honrar as tradições do teu país. Então, pessoal, acho que esse vídeo ficou curto, mas é isso que eu queria falar. Eu acho que tem sim chance do Nicolas Ferreira se converter, seria muito benéfico para todos nós. Para ele, principalmente, pô, a Igreja Católica é onde Deus se manifesta, até nós, onde Jesus nos dá a Eucaristia para a gente chegar até o céu e ficar em comunhão com ele. Então, realmente, o maior beneficiário disso seria o próprio Nicolas Ferreira. Então é isso, se inscreve no canal, deixa um like, me segue aqui nas minhas redes sociais que vão estar na legenda. Deixa um comentário aqui se você acha que o Nicolas Ferreira tem chance de se converter ao catolicismo ou não. E tamo junto, até a